Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos dos protozoários. Primeiro precisamos saber que os protozoários estão dentro do reino protoctista, ou protista numa linguagem mais antiga. O reino protoctista é um grupo polifilético, ou seja, um grupo cujos representantes não apresentam ancestralidade em comum, abrigando os organismos eucarióticos, que não possuem ainda uma classificação bem definida. Os representantes desse reino são os protozoários e as algas. Os protozoários se diferem das algas por serem heterotróficos. As características gerais dos protozoários são seres eucariontes. Vocês lembram, né? São aqueles seres que possuem núcleo verdadeiro separado do citoplasma. Organismos unicelulares. Isso mesmo, uma célula que desempenha todas as funções vitais de um organismo. A maioria possui vida livre, mas tem organismos que vivem associados a outros organismos, em relação harmônica ou desarmônica, podendo causar doenças. Reprodução geralmente assexuada. Uma característica interessante desse grupo é o fato que, em condições adversas, seus componentes podem virar cistos. Os protozoários podem ser divididos em diversos grupos, segundo seu modo de locomoção. Dentre esses grupos, podemos citar protozoários risópodes. Como exemplo, temos as amebas, os protozoários que se locomovem por pseudópodes, falsos pés. Podem ser de vida livre ou parasitária. Protozoários flagelados são aqueles que têm flagelos para locomoção e captura de alimentos. Como exemplo, temos a giardia, os trypanosomas e a leishmania. Protozoários ciliados são aqueles que apresentam cílios, estruturas curtas e numerosas. Como exemplo, temos os Paramecium. Protozoários esporozoários não apresentam organelas de locomoção e são todos parasitas. Como exemplo, temos os plasmódiums e os toxoplasma. Agora falaremos das protozooses, as doenças causadas por protozoários. A doença de Chagas é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, presente nas fezes do barbeiro, inseto do grupo dos percevejos. O protozoário penetra na corrente sanguínea quando coçamos a região da picada, colocando o micro-organismo em contato com a ferida aberta pela picada do inseto. Ele então se multiplica e se dissemina por vários órgãos vitais, como baço, coração, intestino e esôfago, comprometendo o seu funcionamento. A forma mais eficiente de prevenção envolve a melhoria das condições de habitação, uma vez que o barbeiro pode usar frestas nas paredes das casas como abrigo. Leishmaniose. A leishmaniose é provocada por protozoários do gênero Leishmania. Eles são transmitidos ao ser humano pela picada da fêmea de certos insetos, como o mosquito palha, que introduz o micro-organismos diretamente na corrente sanguínea, onde ele se multiplica rapidamente. A doença pode causar lesões na pele, no caso da leishmaniose cutânea, febre, fraqueza, sangramentos, diarreia e inchaço do baço e do fígado, na leishmaniose visceral, entre outros sintomas. A melhor forma de prevenção é evitar o contato com o inseto transmissor,
Para isso, é recomendado o uso de mosquiteiros e de repelentes nas áreas onde há maior incidência da doença, como no norte e no nordeste do Brasil. O tratamento da leishmaniose em seres humanos envolve a administração de remédios específicos. Existem vacinas disponíveis para evitar a leishmaniose em cães, que podem contrair a doença e se tornar reservatórios do protozoário. Quando esses animais são picados pelos mosquitos palha, transmitem a eles o micro-organismo patogênico, aumentando a chance de disseminação da doença. Malária. A malária é uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium, que são transmitidos aos seres humanos por meio da picada da fêmea de mosquitos do gênero Anopheles. Quando inoculados na corrente sanguínea, esses protozoários invadem células do sangue, onde se reproduzem até rompê-las, o que libera toxinas que provocam episódios de febre muito alta e que podem durar até 6 horas. No Brasil, a malária é causada principalmente pelo Plasmodium vivax. Para cada espécie de Plasmodium é utilizado um medicamento específico. A melhor forma de prevenção é evitar o contato com o mosquito Anopheles, seja por meio de repelentes, inseticidas ou mosquiteiros. Amebíase. A amebíase é uma doença contraída pela ingestão de água, verduras ou frutas contaminadas com a ameba Entamoeba stolítica. Esse protozoário se instala no intestino humano e causa fortes diarreias e danos sérios aos tecidos infectados. O indivíduo contaminado elimina parte das amebas com as fezes. Daí a importância de rede de esgotos na prevenção da disseminação dessa doença. Outros métodos de prevenção são higiene pessoal adequada, lavar bem frutas e verduras e consumir água tratada ou fervida. Terminamos aqui mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam, mãos limpas são mais seguras.